Olá, meus irmãos e meus amigos, vocês que nos acompanham aí, né, na nossa jornada de ensino da Palavra de Deus. Hoje é 1º de janeiro de 2025 e nós estamos iniciando aqui já o ano, né, com esse desafio de desmistificação bíblica na nossa página A Bíblia Revelada, que, como nós já falamos, nós não temos o objetivo de menosprezar, ridicularizar ou discriminar ninguém. O nosso objetivo, nosso compromisso é com a palavra de Deus. Tá? E desta feita, dentro da Bíblia Revelada, nós queremos trazer para você uma série que poderíamos chamar de Desmistificando o Apocalipse, né? Ou Apocalipse Revelado, né? Enfim. E por que esse assunto? É porque a gente tem percebido através dos anos um equívoco que, no geral, acontece com o livro do Apocalipse. Nós fazemos atribuições, colocamos valorações, quando, na verdade, o texto não está mostrando. E para nós entendermos bem o livro do Apocalipse, nós precisamos entender o primeiro versículo. Quando nós entendemos o primeiro versículo, você tem facilidade de continuar, porque o primeiro versículo é a introdução geral ao livro, né? O primeiro versículo vai dar uma psinose, né? Um resumo, um pensamento geral sobre o livro. E exatamente pelo fato de não conseguirmos ler o primeiro versículo e deixar ele dizer o que ele está dizendo, é que acontecem os equívocos no livro do Apocalipse, tá? Mas vamos lá, né? Versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Veja o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio do seu anjo ao seu servo João. A primeira impressão que, no geral, até onde eu sei, até onde eu já pesquisei, até onde eu já fui, né? Até para tentar ver se o meu posicionamento estaria equivocado, porque eu não posso chegar aqui e afirmar algo para você, né? Que eu não tenha certeza que o meu pensamento, o meu posicionamento, a minha maneira de ver, não esteja equivocada, né? Para eu chegar e afirmar para você, é isso, eu tenho que ter essa base, né? Por isso, busquei, examinei, corri atrás. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui falando com você, eu estava pesquisando. E, no geral, o que se tem do livro do Apocalipse é que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Será? Será que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo? Bom, para isso nós precisamos ler o versículo. Para isso nós precisamos ler a Bíblia. Para isso nós precisamos não só fotografar, né? Não só fotografar as letras, formando sílabas, palavras, frases, textos e etc. Nós precisamos buscar o entendimento do que realmente o texto está dizendo. Permitir que o texto diz o que ele quer dizer. Porque, no geral, falam-se que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a primeira frase diz isso.
Mas será que a primeira frase está dizendo que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo? Teria fundamento isso? Seria coerente afirmar que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo? Bom, para isso nós precisamos ler o versículo, né? Prestar atenção no que o versículo está dizendo. Olha aí, revelação de Jesus Cristo. Ok. Então, no geral, as pessoas param aqui e não terminam de ler o resto do versículo. E aí já afirmam que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas preste atenção na continuação do texto. Segunda frase, a segunda parte do versículo diz, a primeira parte diz revelação de Jesus Cristo. Tá certo? A segunda parte diz assim, a qual Deus lhe concedeu. Prestou atenção? A qual Deus lhe concedeu, ou seja, a revelação de Jesus Cristo é uma concessão de alguém. Alguém concedeu a Jesus Cristo essa revelação. Alguém mostrou para Jesus Cristo essa revelação. Alguém fez Jesus Cristo ficar consciente dessa revelação. É eu. O versículo está falando isso aí. Ok? Não é o pastor que está inventando, não é o professor que está inventando, não é o mestre que está... Não. A Bíblia diz isso aí. É só deixar ela dizer o que ela está dizendo, né? Então nós temos aí, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, a revelação do livro do Apocalipse não é de Jesus Cristo, ou é? Porque o versículo está dizendo que a revelação que Jesus Cristo trouxe, entre aspas, né? Porque, na verdade, quem entrega a revelação para João não é Jesus Cristo, porque o versículo está dizendo isso aí. É só ler o versículo todo e deixar eu falar o que eu estou falando, né? Então, nós temos aí que a revelação do Apocalipse é uma revelação do Deus Pai. Jesus Cristo é o representante do Pai dentro do tempo e do espaço. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dentro do tempo e do espaço. Mas a revelação, ela veio fora do tempo e do espaço. A revelação é concedida a Jesus, que é o representante do Pai, dentro do tempo e do espaço, e a revelação veio a ele porque seria o único capaz de conceber essa revelação dentro do tempo e do espaço. Ok? Então, Jesus Cristo recebe a revelação do Pai, tá? E ele não passa essa revelação para João como simplesmente, né, no modo simplificado, parece que Jesus, né, teve uma revelação, ó, vai ser assim, assim, e passou para João. Também não é assim. Além da revelação que Jesus, né, recebe, não é dele, é do Pai, tá? E Jesus não passa essa revelação para João. Continua lendo o versículo aí, ó. O texto fala assim, ó. E por meio do seu servo, ou melhor, por meio do seu anjo, ao seu servo João. Então nós temos aqui no livro do Apocalipse 4, dentro do contexto da revelação, 4, não dentro do contexto histórico dos acontecimentos, mas da revelação. Nós temos 4 pessoas. Nós temos Jesus Cristo, que recebe a revelação do Pai. Nós temos o Pai, que é o autor da revelação, do qual o livro do Apocalipse trata, tá? Porque o livro do Apocalipse não trata de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse trata do Pai. Jesus Cristo é o representante do Pai que recebeu esta revelação, tá? E o texto diz aí que Jesus pega essa revelação e passa para o seu anjo pessoal. E o seu anjo pessoal, por sua vez, passa essa revelação a João.
Inclusive, a Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela foi entregue por anjos. A lei, a aliança que Deus fez no Monte Sinai com Moisés foi entregue por anjos. Está na palavra. No discurso de Estevão, por exemplo, nós temos lá revelações, né, quando Estevão traz aquela revelação, a revelação histórica, né, da trajetória do povo desde a saída do Egito até o Pentecoste. Ele então, nesse resumo, nessa revelação que ele teve lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele traz a revelação para nós que a palavra de Deus foi entregue por anjos. E o Apocalipse não é diferente. O Apocalipse também foi entregue por anjo. Está aí. Entendeu? Então, preste bem atenção. O livro do Apocalipse não é uma revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é uma revelação do Pai. Tá? Deus Pai revelou a Jesus Cristo. Deus Pai passou esta revelação para Jesus Cristo. Deus Pai fez com que Jesus Cristo, que é o seu representante físico, visível, porque Deus é invisível, Jesus Cristo é o seu representante visível dentro do tempo e do espaço, então o Pai Celestial passou essa revelação para ele. Agora, presta atenção que a revelação é passada do Pai para Jesus Cristo pega essa revelação e passa para o seu anjo, tá? E o seu anjo passa essa revelação para João. Esse é o segredo do versículo 1 do Apocalipse. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido, tá certo? E a gente espera voltar numa próxima aí para continuar falando com você nesse tema importante, decifrando, desmistificando ou revelando o livro do Apocalipse. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe, fique na paz. Até o nosso próximo encontro aí. Em breve estaremos de volta continuando aí com a nossa reflexão, não especificamente nesse versículo, mas nós vamos ler aí esporadicamente alguns textos aleatórios dentro do livro do Apocalipse, mostrando para você essa realidade aqui do versículo 1 que nós acabamos de ler. Ok? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro aqui no Bíblia Revelada.